Beleza. Então agora vamos para a parte final. Todo mundo teve um tempinho aí para dar uma aliviada, descansada, né? Igual a partida de futebol, né? Ou escola, né? O intervalo. Falar em futebol tá fazendo uma falta, não tá, gente? Puta merda. Bastante. O meu time, o melhor de todos, né? Ele voltou a jogar ontem, né? Mas sem torcida é paia demais. Bom, não precisa nem falar qual que é o meu time, né, gente? Flamengo. É. Então, olha só. Agora vamos falar sobre a frequência elétrica. A frequência elétrica é mais uma grandeza elétrica, né? Dessa forma aqui, ó. Podemos... Deixa eu pegar aqui a caneta. Dessa forma, nós podemos quantificar, colocar um valor, medir, né? Porque ela, por ser uma grandeza elétrica, ela vai trabalhar com valores, né? Unidade de medida, etc. Então, a definição da frequência elétrica está ligada por três questões. É a quantidade de ocorrências, por isso que o nome dela é frequência, né? Então, é a quantidade de ocorrências de um fato. Um fato ou evento, ou seja, algo que acontece, né? Então, é um determinado fato ou evento, e esse fato ou evento vai se repetir, né? Várias ocorrências, olha lá, quantidade de ocorrências. Ele vai se repetir. Por um determinado período de tempo. Então, são as três situações que a frequência trabalha. Tá? Ou seja, então, por um determinado tempo, e esse tempo exato é 1 segundo, tá? A frequência trabalha dentro de 1 segundo. Isso aí é padrão. Dentro de 1 segundo vai existir um fato. E esse fato vai o quê? Vai se repetir. Tá? Então, isso aí é a frequência elétrica. E isso aí já existe em nossa energia elétrica, nossa corrente elétrica. É um padrão. Tá? É um padrão nacional. Tá, gente? Isso aí é um padrão. Então, a frequência ela vai ser medida da quantidade de ciclos dentro de um período. Né? Resumindo. A princípio, deu para entender aí? Ficou confuso? Que a prática ela Não. esclarece, né? Mas a teoria é isso aí. Tá? Dentro de um período, que é 1 segundo, vai ocorrer um fato. E esse fato vai se repetir várias vezes. Dentro de 1 segundo mesmo, ela se repete várias vezes. Isso aí é a frequência. Bacana? Alguma dúvida, pergunta? Davi, que fato é esse? Que ocorrência é essa? É isso aí que nós vamos descobrir agora, né? Vamos passar aqui. Bom, a unidade de medida da frequência é o Hertz. Né? Essa é a unidade da medida da frequência, Hertz. Vamos memorizar o seguinte. Eu falei para vocês que o intervalo de tempo padrão é quanto? 1 segundo. 1 segundo. Então, nós vamos mentalizar que 1 segundo é igual a 1 Hz. Beleza? A princípio, né? Beleza. O fato. Determinado evento que ocorre no intervalo de tempo. Isso aqui é só para a gente ter a teoria, né? Ciclo. Cada vez que o fato se repete, é considerado um ciclo dentro do período de tempo. Bacana? E o intervalo de tempo é o período que ocorre o fato. Gente, no caso da corrente elétrica, nós aprendemos que a corrente alternada ela tem uma determinada oscilação dentro do condutor. Vocês lembram disso? Por isso que ela se chama corrente alternada. Ela tem uma variação, não é isso? Estão lembrados? Sim. Eis que agora nós vamos entender essa variação. Vou pôr aqui nesse gráfico aqui é melhor. Isso aqui é o padrão, tá, gente? É o padrão da nossa corrente elétrica. Aqui, ó. Primeiro ciclo aqui, ó. É um ciclo só, ou seja, o evento é esse aqui, ó.
Só isso aqui que é o evento. Tá? Qual que é o evento? A nossa corrente elétrica ela sai do zero, vai para o pico máximo dela e volta para o mínimo e volta no zero. Esse aqui é o evento. Deu para entender? Reinaldo tá chegando. Ó. O Reinaldo estava atrasado, gente. Olha para você ver. Tá voltando agora, Reinaldo. Você pode levar o celular? Voltou, Reinaldo? O celular aqui é seu, Júlio? Olha lá. Não, esse é o meu. Quem tá gritando? Beleza, então, gente? Entenderam, então? O evento relacionado à frequência elétrica é esse aqui, ó, o evento padrão. Quando ela é gerada lá pela usina, ela é gerada como corrente alternada e ela vem nos condutores elétricos dessa forma aqui, ó. Ela vem com essa alternância, né? É um evento padrão. Ô, Davi, Tá? por que quer dar uma caída de jeito? Isso aí é padronizado, é o padrão dela mesmo. Ela fica alternando entre o máximo e o mínimo. Isso aí é o padrão de criação mesmo da corrente alternada nossa. Isso aí não vou explicar, não consigo explicar cientificamente, né? Davi, tem gente com o microfone ligado aí, ó. Quem tiver aí pode dar uma... Só clicar lá no microfoninho que ele corta. Mas aí quando quiser falar, é só clicar nele de novo que ele consegue falar. Tá? Então, gente, o evento padronizado é esse aqui. Ok? Entenderam? Nesse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui, vocês estão vendo que ele se repete quantas vezes? 4. 4 vezes, tá vendo? 4 vezes. Que está relacionado ao quê? Cada vez que o evento se repete, é considerado um ciclo. Correto? Então, nós temos aí, como vocês podem ver nesse exemplo, nós temos quantos ciclos? 4 ciclos. E esses 4 ciclos estão ocorrendo dentro do padrão, que é 1 segundo. Tá? O padrão do evento da frequência é sempre 1 segundo. Aí ocorreu essas 4 repetições, esses 4 ciclos dentro de 1 segundo, aí equivale a quantos hertz? 4 hertz. Tá? Então, toda vez que se repete, equivale a 1 hertz. Como ele se repetiu 4 vezes dentro de 1 segundo, então nós temos a unidade medida hertz, então é 4 hertz. Se ele repetir 10 vezes dentro de 1 segundo, vai ser quantos hertz? 10 hertz. Vai ser 10 hertz. 10 hertz. Beleza? Então é isso. Aqui nós temos até uma fórmula que eu coloquei aí, ó, que também pode ser trabalhado com fórmula, também é frequência, igual eu falei com vocês, tem valores, né? Onde a gente pode medir a frequência e medir o tempo. A fórmula segue o mesmo padrão também, ó, como vocês podem ver aí. Certo? Então, nós temos, quando eu quero descobrir a frequência, eu utilizo lá o 1, que é o 1 segundo, dividido pelo tempo. Quando eu quero descobrir o tempo, eu pego o valor, que é 1 segundo, divido pela frequência. Bacana? O exemplo de baixo aí até mesmo, está fazendo um cálculo aí para descobrir o tempo. Né? Ou seja, desses 4 ciclos aí, ó, o cálculo que está sendo feito aí, vocês podem ver lá, ó, tempo igual a 1 segundo dividido pela frequência, que é o quê? 4, né? Olha lá. Ó. O resultado deu 0,25. O que quer dizer aí? Significa que cada ciclo está levando 0,25 segundos, que vai completar os 4, vai completar 1 segundo. Só para descobrir aí qual que foi o tempo de cada ciclo. Correto? Tá? E a fórmula é isso aí. Mas a fórmula a gente não vai precisar preocupar muito com fórmula de frequência não, tá? Isso aí é só por questão de curiosidade mesmo. O que a gente tem que entender mesmo é só o que é frequência
e saber interpretar, né? Como que ela funciona. E já que eu passei a explicação para vocês agora eu vou passar para vocês o seguinte. Se pegarem a fonte do notebook de vocês aí, ou qualquer aparelho eletrônico, aí vocês vão ver que isso aí vem estampado na etiqueta. Que esse aparelho ou esse equipamento, ele foi produzido para trabalhar em 60 Hz. Tem alguns que está entre 50 a 60 Hz. Correto? Vocês podem olhar aí que vocês vão começar a identificar isso. Tá? O que significa isso, gente? Significa que se eu for num país, por exemplo, fora do Brasil, e a corrente elétrica, o padrão deles lá seja 80 Hz, por exemplo, com certeza esse equipamento meu ele não é habilitado para utilizar lá. Tá? Mas vai explodir? Vai acontecer o quê? Vou matar alguém? Não, não é isso não. Só que certamente ele vai ser danificado, né? Tá? É a mesma coisa de eu utilizar um motor produzido por um carro e o carro não está preparado para aquele motor, né? Então, o que acontece? Um exemplo caseiro nosso, né? Nós temos a usina de Itaipu, aquela famosa, né? No sul do país. Lembrando o seguinte, que essa usina, ela faz parte do Brasil e parte dela faz parte do Paraguai. Tá? Esse é um exemplo bem bacana de se identificar. Aí o que acontece? No Brasil, o padrão nosso em frequência é esse valor aqui, ó. 60 Hz. Acho que tem até no outro slide aqui, ó. A frequência da nossa rede elétrica. Nosso padrão é 60 Hz. Então, a corrente elétrica está chegando na casa de vocês aí a 60 Hz. Tá? Os equipamentos de vocês, se vocês precisam de corrente elétrica, todos eles estão fabricados para essa frequência aí, a 60 Hz. Beleza? No Paraguai, a parte da usina deles lá, eles fabricam a corrente elétrica, a energia deles, a 50 Hz. É diferente da nossa. O Paraguai é 50 Hz, a parte do Brasil é 60 Hz. E, curiosamente, o Paraguai não utiliza toda a parte dele e, curiosamente, eles revendem para o Brasil, né? O que eles fabricam lá 50 Hz. E, obviamente, que o Brasil tem que pegar essa parte que eles compram do Paraguai e transformar a 60 Hz, né? Isso que é a realidade que acontece. Vamos dar um exemplo de um disco rígido, um HD, né? Um componente do computador. Normalmente, quando eu vou comprar um HD, existe umas nomenclaturas. Vou dar um exemplo só. Eu comprei um HD que ele tem a rotação dele de 3.200 RPM. RPM é rotação por minuto. O motorzinho dele lá, que ele faz rodar o disco, né? É 3.000, vamos colocar 3.000 RPM, que é a rotação de 3.000 rotações por minuto. Tá? Beleza. Por minuto. Então, se eu pegar, por exemplo, os 60 Hz e o minuto ele tem quantos segundos? 1 minuto tem 60 segundos, não é isso? 60 segundos. Então, se eu pegar 60 vezes os 60 segundos, 60 Hz vezes 60 segundos, eu tenho um cálculo aí que vai dar quanto? 360. Então, 3.600, não é isso? 3.600, isso. 3.600. Beleza. Aí eu pego, aí tá lá, o meu disco rígido, na verdade, não é 3.000, então, é 3.600. 3.600 rotações por minuto. Esses 3.600, nós fazendo o cálculo aí, só para saber, né, como que chega nesses 3.600. Eu pego 60 segundos, que é a quantidade de segundos de 1 minuto, e multiplico pelos 60 Hz, vai dar os 3.600
rotações por minuto. Beleza. Eu vou e levo esse mesmo disco aí, esse disco rígido no meu computador, levo lá para o Paraguai, coloco na tomada lá. Ele vai rodar esses 3.600? No caso lá, ele vai rodar só 3.000, Por que vai rodar só 3.000? porque ela é 50 Hz. Aí você pega 1 minuto e 60 vezes. Exatamente. 50. É 50 Hz. Então eu pego 50, multiplico pelo 60, vai dar 3.000. Correto? Isso. Então ele vai ter uma Isso. rotação bem inferior ao que ele foi fabricado. Né? Em vez de ele rodar o 3.600 que ele foi fabricado, dentro da frequência elétrica brasileira, ele vai rodar a 3.000. Isso é totalmente prejudicial ao equipamento. Correto? E vice-versa. Né? Se ele fosse fabricado de 3.000 lá no Paraguai, vai chegar no Brasil aqui, ele vai forçar a rodar 3.600, não é isso? Correto? Também não é bom para o equipamento. Existem equipamentos que vocês vão ver que a frequência dele ele é fabricado para suportar a frequência elétrica de 50 a 60. Tem lá 50 tracinho 60. Não vai ser difícil vocês encontrarem isso. Isso significa o quê? Que ele foi fabricado para a frequência elétrica do Paraguai ao Brasil. Né? Já pensando nessas possibilidades. Né? Países próximos está a quantidade de frequência mais baixa. Tá? Então é isso. Então, gente, a frequência elétrica, vocês não precisam se preocupar em relação a dar manutenção. Porém, vocês têm que saber que a nossa corrente elétrica tem a tensão, né, a 110 volts, 220, tem a tensão padrão, tem a frequência 60 Hz, a frequência elétrica padrão, né? Então, isso aí é importante vocês saberem da padronização da nossa energia elétrica. Correto? Alguém quer fazer alguma pergunta mais em relação à frequência elétrica? Deu para entender aí? Davi, isso pode ser até uma pegadinha para a gente, né? Porque a pessoa chega com um notebook reclamando do desempenho dele. E aí a gente vai olhar, não encontra nada. Tu vai ver na fonte, a frequência é 80 Hz do país, importado, né? Importado. Então, não é que ele tenha problema, é a frequência do Brasil que é diferente. Né? Isso, com certeza ele não vai funcionar corretamente, vai dar erros, falhas, travamentos, quedas, com certeza. Ele não chega a danificar imediatamente, né? Mas vai causar isso e com certeza pode ser uma pegada para vocês mesmo, né? Então, assim, é uma situação mais do que importante quando vocês forem dar manutenção, a princípio, é preocupar com a corrente elétrica, né? Com a energia elétrica. Olhar a fonte, se está na 110, 220 lá certinho, olhar a nomenclatura da etiqueta, né? Das informações que precisam. É igual o curso de vocês. A gente está dando pontapé inicial a noções de eletricidade. Na hora de dar uma manutenção... Aqui, Jefferson e Fábio, podia desligar o microfone, tá dando muita interferência. Desliga para nós, Fábio, por favor. Ô, Davi. Oi. Então, quer dizer, que a gente, aqui um exemplo, jamais a gente pode comprar um computador importado, trazer para cá para poder mexer. Depende da frequência elétrica que ele foi fabricado, né? E a tensão elétrica também. Só que a tensão elétrica, eu acho que não varia muito, assim. É mais a frequência elétrica, mas varia pouco também, não é muito, não. Mas aí a gente tem que olhar justamente a frequência elétrica. Na hora de comprar, por exemplo, está lá nos Estados Unidos, lá ou na Europa, vou comprar um computador aqui que é barato. Você tem que olhar isso, com certeza. Senão você vai comprar gato por lebre. Entendi, bom saber. Celular também é a mesma coisa? Mesma coisa. Tudo que utiliza corrente elétrica, né? Energia elétrica. Beleza. Então é isso. Fábio, é por isso que Maria descarregador. Davi, essa frequência não tem como ser trocada, não?
Não, não, ela vem de fábrica, né, o equipamento. Ah, tá. Vem de fábrica. Ô, Davi, é por isso que a maioria dos carregadores, me fala, esses negócios de carregar celular, Uma fonte, né, notebook, é carregador. tudo bivolt, é tudo bivolt. O É por isso. bivolt está relacionado à tensão, né? Hoje em dia estão fabricando para você colocar ele na tomada 110 ou 220. O bivolt está relacionado à tensão. Mas nele também, na mesma etiqueta, você vai encontrar a informação lá sobre a frequência elétrica também. E a frequência elétrica dos mais novos, eles estão fabricando de 50 a 60 Hz, estão dando um intervalo também. Davi, aproveitando aí que entrou no bivolt, existem componentes dentro desses eletrodomésticos ou das fontes, né, que reconhecem, que fazem reconhecer se é 220 ou 110, componentes isso? Sim, sim. Ele faz um chaveamento, né? Na verdade. Ele direciona a qual corrente a ser utilizada. Tem É sim. tipo um transformadorzinho, não? É um. Não eu acho que é o próprio diodo mesmo. Mas é um tipo transformador, assim. Ele faz o chaveamento, chama chaveamento isso. Ah, beleza. Tá? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Isso é um assunto interessante para vocês ficarem bem memorizados, né, gente? Porque aí vocês já sabem identificar, né? Coisas relacionadas à eletricidade. Davi, esses equipamentos eletrônicos, a maioria aqui do Brasil, principalmente computador e celular, que a gente compra é tudo importado. Uhum. Então, como é que eles fazem para poder modificar isso aqui, para poder estar se adequando com o nosso país? Hoje em dia tem muitos fabricantes mesmo que ele seja de fora, né? Eles têm filiais aqui dentro do país, né? Que faz essa montagem, né? Mas eu acredito o seguinte, vamos dizer que não tenha, né? Aí a gente vai produzir para vender lá na América do Sul. Então, lá para a América do Sul, a gente tem que fabricar com esses padrões. Aí eles fabricam os padrões específicos para vender para localidade específica, né? Acredito que deve acontecer dessa forma. Agora, um equipamento que não existe no Brasil e não é fabricado para ser vendido no Brasil, aí com certeza pode acarretar algum problema. Se eu ir lá fora e comprar e trazer para o Brasil, né? Se ele não foi fabricado para as normas, né, específicas da eletricidade aqui no Brasil. Pode acontecer, né? Sim. Então, Ô, é Davi, isso. pra gente que já conhece isso e sabe do problema que é, a gente consegue modificar isso, adaptar? Não, porque todos os componentes eletrônicos, né, tá tudo fabricado, né, e produzido lá de forma a atender a esse padrão. Então, assim, praticamente eu ia ter que refabricar, né? Trocar muitos componentes. Então não é interessante, não. Não é uma chavinha assim, né? Um componentezinho lá que eu troco e puxo, pronto. Não funciona dessa forma, não. Ok? Mais alguma dúvida, gente? Beleza. Então nós temos mais 10 minutos aí, ó. Começou a contagem novamente para a gente encerrar os assuntos aí. Bom, eletrostática. Esse daqui é um assunto interessantíssimo, tá? Igual eu falei com vocês, vai acompanhar a vida de vocês sempre, né? Nessa área de manutenção. A eletrostática é só a área da eletricidade, né? Que estuda isso aqui, ó. Cargas elétricas que estão em repouso. Todo mundo já se deparou com ela, né, gente? Cargas elétricas em repouso. Como nós comentamos no início do curso, toda a matéria é constituída por átomos. E os átomos, a partícula dele, né, ele é constituído, as partículas subatômicas dele são constituídos por cargas positivas e negativas, né? Então, teoricamente, todo material, toda matéria possui carga elétrica, correto?
que é os elétrons e os prótons, né? E o que acontece? Quando está estabilizado, não tem a diferença de potencial, aquela carga elétrica tende a ficar o quê? Nula, não serve. Em repouso, né? Parada. Correto? Correto. Quando ela está com a carga elétrica igual, né? Estabilizada. E é aí que nós temos esses problemas. Quem já tomou choque ao abrir uma maçaneta de um carro ou de uma porta, encostou lá no metal lá da porta lá do carro e tomou um choquinho lá, né? Acho que todo mundo, né? Pois é. Quem que já encostou até numa outra pessoa assim, deu aquele estalo, tá? Principalmente quem é técnico em manutenção, tem isso, tá? Passa bastante por essas experiências. Então, isso aí, na verdade, é uma eletricidade estática que está acumulada na pessoa ou lá naquele metal. Ele ficou parado ali, ó. Ele não se locomoveu, né? Tá, de certa forma, em repouso. E a partir do momento que você encosta ou você dá uma possibilidade de potencial diferente, né? Maior quantidade de elétrons, aí ela vai sair daquele estado de repouso, correto? E passando, quando ela sai do estado de repouso, ela passa a ser o quê? Ela é chamada de eletricidade dinâmica, que é aonde vocês fazem com que os elétrons comecem a se movimentar. Beleza? Temos até uns exemplos aí, ó. Esse metal aqui do desenho em cima aqui, ó, tá com bastante eletricidade acumulada. Você encostou, ela passando pelo corpo da pessoa, né? Aquela brincadeira do pente também está gerando uma eletricidade por atrito. Correto? Então, a eletricidade estática é aquela eletricidade em repouso. A eletricidade dinâmica é a que nós mais conhecemos, né? Que é a eletricidade em movimento. Tá? Igual nós temos um exemplo aqui também, ó. A bateria, ela tem um acúmulo de corrente lá nela, né? Corrente contínua, não é isso? Está acumulado nela lá. Aí eu estou fazendo os cabinhos aqui, ó, fazendo com que essa corrente se movimente. Então ela está saindo do estado repouso para o dinâmico, que é a corrente em movimento. No caso dos raios também, ó, o acúmulo na nuvem lá, ó, de elétrons, né, negativos. Aí ela encontrou lá, ó, isso aqui é coisa da natureza, né? Uma posição aqui, ó, que está cheia de positivo, prótons positivos. O que aconteceu? Automaticamente atraiu, né, o raio para cair naquela posição. Ok? Conseguiu identificar, gente, diferença de eletricidade estática e eletricidade dinâmica? Alguma dúvida? Então, beleza. Agora, o que vai preocupar a gente vai ser a eletricidade estática. Tá bom? Tem até no formulário de vocês que vocês vão fazer durante a semana aí, para o próximo encontro, tem até uma questão de pesquisa sobre esse assunto, tá? Por quê? Porque a eletricidade estática, ela pode dar muito problema para técnico de informática, né? Técnico de manutenção. A eletricidade estática, se eu tiver uma alta quantidade de eletricidade acumulada em meu corpo, eu posso, por exemplo, pegar uma placa, um equipamento eletrônico lá e acabar queimando ele. Ele não funciona mais. Beleza? Aí existe, né? Existe formas de a gente trabalhar com isso, né? A gente vai aprender é isso mesmo. Então, vamos evitar, vamos nos prevenir para trabalhar com isso aí. Tá? Existem pulseiras antiestáticas, mantas antiestáticas para utilizar na hora de trabalhar. Tá? No próprio laboratório que a gente for trabalhar na prática, lá a gente vai sempre preocupar com essa situação. Para a gente não ter esse perigo, né, de passar por equipamento. Tá? Só que uma curiosidade
nem sempre ele queima, tá, gente? Isso daí não é assim, peguei sem descarregar a eletricidade estática do meu corpo, parou de funcionar, pronto, perdi o equipamento, perdi a placa. Tá? É aí que está a situação, que muitos técnicos às vezes condenam o equipamento, ele não está ligando mais, não está funcionando mais, mas às vezes ele está com um acúmulo de eletricidade estática nele ali. Aonde o ideal é você tirar aquela placa, né? Se você não sabe qual que é, você desmonta lá as placas, deixa elas em cima de uma pedra, de um local que é antiestático, a manta inclusive, né? E deixa lá por um tempo, para ele descarregar a eletricidade estática. Existe o álcool isopropílico também, você pode dar uma limpada nele, ele evapora 100%, né? Ele não tem líquido para umedecer e prejudicar o equipamento. E aí, depois de um tempo, na hora que você montar, ele vai funcionar normalmente. Então, isso aí são coisas também, né, interessantes nessa área. E aí, às vezes, você condena o equipamento e simplesmente a eletricidade estática que fez essa manobra com vocês. Tá? E só para finalizar aqui, não entrei muito em detalhe na eletricidade estática, que na próxima aula a gente vai falar bastante sobre ela, tá? Vou esperar vocês responderem essa questão que tem no formulário. Tá bom? E, para finalizar, nós temos o eletromagnetismo, né? Só por curiosidade também, né? O caso dele está relacionado à indução, né? Indução nada mais é do que a atração e repulsão, tá? Que significa o quê? São cargas elétricas, né? São geradas a partir do atrito entre corpos. E aí gera justamente essas cargas elétricas. Lembrando que se for as cargas elétricas positivo e negativo, elas vão o quê? Aí entra a atração. Se forem cargas elétricas de mesmo valor, né? Positivas com positivas ou negativas com negativas, eu crio a repulsão. Tá? É um assunto que também está relacionado à eletricidade, né? Que são os campos magnéticos. Ok? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Então, gente, Tranquilo. nós vamos encerrar por aqui. Temos 1 minuto e 15. Agradeço novamente a presença de vocês. Continue assim, que essa turma só está aumentando a presença. Né? Na hora da aula lá presencial, acredito que vai ser até melhor ainda, né? A presença de vocês. Então, um abraço a todos, um bom final de semana, uma ótima semana a todos. Não deixe de fazer o formulário, tá? Que o formulário vai dar uma base muito boa para vocês. E no próximo sábado a gente vai encerrar o formulário, fazer essas atividades da potência e da eletrostática, né? E aí sim a gente começa os componentes eletrônicos, tá? Você vai mandar que dia? Quinta-feira? Eu vou mandar já na semana mesmo. Vou mandar para vocês na verdade o formulário já está pronto aí já, né? Você está perguntando mandar a atividade da potência? É. Aí eu vou mandar para esses dias mesmo. Máximo segunda, terça mesmo. Beleza. Tá? E aí os componentes eletrônicos, que vai ser a sequência do nosso aprendizado aí. Beleza, então? Beleza, Davi? Um abraço Bom final a de semana todos a todos aí. aí. Um abraço. Agradeço